São José de Calazans, padroeiro das escolas populares. São José de Calazans nasceu em 31 de julho de 1558, na cidade de Aragão, Espanha, em uma família nobre e muito religiosa. Ele foi educado no rigor do respeito aos mandamentos de Deus. Além disso, eram relativamente ricos. Na verdade, seu pai era ferreiro. Recebeu uma boa educação religiosa e sonhava com a ideia de entrar para o seminário. Não obstante, seu pai desejasse para ele a carreira militar. Ao manifestar-lhe a sua ideia, seu pai se opôs, mas o mandou estudar nas universidades de Lleida e Valência. José recompensou a boa vontade do seu pai, depois de se formar e emitir os votos solenes. Em breve tempo, se tornou vigário geral da diocese de Urgel. Recebeu a ordenação sacerdotal em 1583, embora sem a presença do pai, que ainda não cedera à sua vocação. Inicialmente, foi para um mosteiro, desejando uma vida de solidão. Seu bispo, percebendo nele um alto grau de inteligência, disse-lhe que sua missão era a pregação. Dedicou-se à atividade pastoral, sendo muito querido por todos os fiéis e bispos, que lhe davam vários cargos importantes a serem executados junto à Santa Sé. Em 1592, talvez para resolver assuntos urgentes da Santa Sé, José foi a Roma. Entre outras coisas, foi também tutor dos sobrinhos do cardeal Colonna, seu velho amigo. Este preciso encargo, em forte contraste com o que via em suas caminhadas pelas ruas da cidade eterna, contribuiu para esclarecer a sua ideia e refletiu, em cumprimento à sua missão sacerdotal. Começou a visitar os enfermos em hospitais e os presos nos cárceres. No entanto, o que mais o impressionava era a juventude que vagueava ao léu pelas ruas. Os jovens, muitas vezes até crianças, não tinham ninguém, eram abandonados e ignorados, dependentes dos vícios que depois se transformavam em delinquência. Tudo aquilo era inadmissível na cidade do Papa. De repente, José entendeu que esta era a sua missão: salvar os jovens pobres da degradação, a qual eram condenados através de uma educação regular. Contudo, que não se limitasse somente ao catecismo dominical, que recebiam dos sacerdotes. Ele estava realmente ciente de que esta era a verdadeira vontade do Senhor. São José de Calazans iniciou a sua missão pedindo ajuda dos jesuítas e dominicanos, que, porém, estavam muito ocupados com outras atividades. Então, com a ajuda do pároco de Santa Doroteia, no bairro de Trastevere, que lhe colocou à disposição 2 pequenas salas, José abriu a primeira escola gratuita da Europa para jovens das classes sociais mais pobres. Não obstante, José ainda não tinha um projeto educacional preciso,
mas vivia o dia a dia. Porém, estava consciente da sua obra, que se tornou a finalidade revolucionária da sua missão. Ele considerava a instrução como um direito prioritário dos homens e dos pobres, e como tal, não devia ser apenas um gesto de caridade, mas um ato de justiça social. Assim sendo, encontrou logo outros sacerdotes dispostos a transmitir-lhes seus ensinamentos gratuitamente. Em 1612, São José de Calazans conseguiu comprar um prédio na Praça Novana, com aprovação da Santa Sé. Naquelas alturas, seus alunos já eram cerca de 1.500. Em 1617, José sentiu a necessidade de dar uma espécie de garantia às suas escolas. Fundou a Congregação Paulina dos Pobres da Mãe de Deus das Pias Escolas, depois chamados de Escolápios. Em 1622, com a bênção do Papa Gregório XV, a congregação tornou-se ordem regular. Em um retiro espiritual em Narni, o padre José escreveu as constituições pelo próprio punho. No entanto, infelizmente, as armadilhas estavam à espreita. Na época, a instrução e a cultura eram um direito reconhecido exclusivamente para as classes mais ricas. Por isso, a obra do padre José começou a ser mal vista pelos conservadores, que queriam manter o status. Então, iniciaram a fazer críticas difamatórias contra ele, a ponto de ser denunciado ao Santo Ofício, reduzindo a sua ordem ao estado de congregação de sacerdotes seculares, sujeitos à jurisdição episcopal. Passando por grandes sofrimentos físicos e espirituais, São José de Calazans concluiu sua vida terrena, voltando para a casa do pai, em 1648, sem ver a reconstituição da sua congregação, que foi reconhecida como ordem religiosa, segundo as regras do seu fundador em 1699. Os primeiros padres escolápios ou esculápios voltaram a professar seus votos solenes. Além dos 3 habituais, acrescentam um quarto, o da educação dos jovens como missão primordial. No entanto, suas escolas se espalharam pelos 4 dos 5 continentes e hoje contam 222 casas espalhadas pelo mundo. São José de Calazans foi sepultado em Roma. A ele foram atribuídas muitas intercessões e milagres e graça. Foi canonizado por Clemente XIII em 1767. Foi proclamado por Pio XII em 1948, padroeiro universal de todas as escolas populares cristãs do mundo. Grande pedagogo de Cristo, seja nosso conselheiro e auxílio, assim como fostes em vida. Rogai pelos professores e mestres da educação, para que eduquem não só no viés intelectual, mas no homem como um todo, especialmente na espiritualidade do homem novo. Amém. São José de Calazans, padroeiro
das escolas populares. Rogai por nós.